Hoje vamos aprender uma receita que já virou tradição na culinária brasileira, que é o famoso bolo de cenoura com calda de chocolate. Os ingredientes já estão aqui separados na mesa, mas quem vai nos ensinar o passo a passo dessa receita deliciosa é a Tamara. Muito obrigada por receber a gente aqui na sua cozinha. Obrigada a vocês também. Já está com 3 anos que eu comecei a trabalhar com bolo caseiro. O pessoal gosta muito desse bolo porque ele é feito com amor, é caseiro, é aquela coisa de vó. Quais são os principais ingredientes para a gente preparar esse bolo de cenoura com calda de chocolate? Eles já estão aqui, queria que você explicasse as porções. Bom, para essa receita precisa de 2 cenouras, mais ou menos umas 200 a 250 gramas de cenoura, 2 xícaras e meias de trigo, nesse aqui eu uso com fermento, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e 1 colher de fermento. Esses são os ingredientes para o bolo de cenoura. E para a calda, 2 caixas de creme de leite, 1 caixa de leite condensado e 4 colheres de chocolate, o cacau 50%. Tamara, e a gente começa fazendo a massa, fazendo a calda. Por onde a gente começa? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é a cenoura. Eu já tinha deixado ela já descascada. Eu vou passar ela no multiprocessador com um óleo. Tamara, o ideal é que ela seja cortada assim mesmo, em rodelas? No caso, como eu vou passar no multiprocessador, não precisa cortar ela em pedaços bem pequenos. Mas se for no liquidificador, ela tem que ser bem picada. Agora o óleo e vou processar. Ó, a cenoura ela ficou assim. Ela não tá no ponto ideal ainda. Aí eu vou colocar o açúcar e vou acrescentar mais 2 ovos pra ela ficar no ponto certo. O açúcar, não vou colocar ele todo, colocar metade. Nessa receita são 4 ovos. Eu vou passar no multiprocessador com 2 ovos. Aí coloca mais um e passa de novo. Bom, agora ele já está no ponto certo do bolo. O ponto certo é esse. Aí eu vou bater o restante dos ovos e o açúcar na batedeira. Quando ele já estiver batido, eu vou misturar com o trigo e o fermento para poder colocar no forno. Eu vou pegar essa cenoura, vou finalizar com os ovos que foi batido na batedeira. Vou dar uma batida na batedeira para poder misturar com o trigo. Agora que a cenoura já foi batida com o açúcar, com o óleo e com os ovos, a Tamara vai explicar pra gente qual é o próximo passo. Agora a gente vai finalizar com o trigo. Nessa receita são 2 xícaras e meias de trigo. Não vou mais usar a batedeira. Vou finalizar com o fouet. Tamara, você me disse que esse trigo ele é fermentado. Por que você escolheu essa opção? Assim, cada um tem uma opção para se trabalhar, mas eu prefiro trabalhar com o trigo com fermento. E ainda finalizo com 1 xícara de fermento. Você acha que isso faz um diferencial ali na hora da massa do bolo? Faz. Eu vejo diferença. Quando eu uso o trigo sem fermento, eu acho o bolo mais pesado, mas fica um pouco mais, tipo, solado. E com o trigo com fermento, eu já vejo ele mais levezinho, mais saboroso.
tem uma diferença. E aí a gente mexe todos esses ingredientes até ficar tudo homogêneo. Qual é o ponto certo? O ponto certo é esse, ó. Aqui é o ponto certo. Aí, para finalizar, 1 colher de fermento. Só dou uma misturada e já tá no ponto de botar na forma e colocar para assar. O forno já liguei, já deixei pré-aquecido no 180 graus por 30 minutos. E a forma? Você já untou a forma? Já passei já a margarina e untei com o trigo. Agora a gente vai colocar no forno de 180 graus por 30 minutos. Enquanto a gente espera a massa do bolo ficar pronta, assar direitinho, eu vou conversar agora um pouco com a Tamara, para a gente conhecer um pouquinho dessa mulher que empreende, que tem esse talento para a culinária. Tamara, você tem o Caseirinhos da Tamara, você me contou que já trabalha com isso há 3 anos. Qual a sua especialidade? O que você gosta de fazer? Na verdade, é assim, é um empreendedorismo que começa na cozinha de casa. Uma mãe com filhos pequenos que quer uma renda extra. Comecei com 2 meninos pequenos na porta da hamburgueria do meu esposo. Comecei a vender lá na hamburgueria. Além dos bolos, eu faço mingau, o famoso mingau de milho. Não faço não só na época junina, mas o ano todo eu faço. O mingau de milho, cuscuz baiano, lasanha. Comecei mesmo na minha cozinha para uma renda extra. Acabei que me identificando, gostando. E hoje eu comecei do bolo simples. Hoje eu já trabalho com bolos confeitados. Trabalho com bolos fatias, que é o meu foco. O meu principal foco é o bolo fatia, que é um bolo que eu vendo no dia a dia. E você disse também que divulga esse seu trabalho nas redes sociais, que você também participa aí de festivais de fatias. Como que é para você participar? É uma loucura, principalmente porque é eu sozinha. Meus primeiros festivais foram 7 bolos. Eu sozinha e Deus, mas é muito bom aquela adrenalina, aquela loucura. E eu gosto disso, eu gosto de desafios, eu gosto de inovar. Sempre eu gosto de inventar alguma coisa no cardápio. Não faço só aquela mesmice do dia a dia, mas sempre eu inovo em alguma coisa. E a gente finalmente chegou na parte que é uma das minhas favoritas, que é a parte mais gostosa do bolo, que é justamente o recheio, a cobertura que fica ali por cima. E eu queria saber de você, Tamara, toda vez que eu preciso fazer a cobertura, o chocolate, eu sempre erro ali no ponto. Como é que a gente faz para não errar no ponto e fazer um recheio delicioso? Bom, para essa calda, eu sempre gosto de usar 2 caixas de creme de leite. A maioria das receitas só pede 1. Eu boto 2, por quê? Para não ficar aquela coisa muito enjoativa, não ficar aquela coisa muito doce. 2 caixas de creme de leite de 200 gramas para 1 caixa de leite condensado de 395 gramas. Então esse creme de leite ele meio que dá uma equilibrada ali no sabor, naquele doce. Justamente. Ele vai quebrar o doce, você vai comer com vontade de sempre querer mais. Que é a parte melhor, né? Sem ficar enjoado, né? Isso. Aí eu finalizo com o cacau 50%. Aqui é mais ou menos de 4 a 5 colheres de cacau. E dou uma misturadazinha com o fouet. Olha, a gente já consegue sentir aqui um pouquinho do cheiro do chocolate, mas a Tamara ainda vai colocar ali no fogo pra gente misturar, ele ficar quentinho. Não é, Tamara? Isso, justamente. Aqui é uns 10 a 15 minutos, ele fica pronto. Agora a gente vai cozinhar ele, para ele engrossar um pouco e finalizar, jogar em cima do bolo. O certo é ficar mexendo, para ele não grudar e não ficar com aquele gosto de queimado. Depois de quase 30 minutinhos no forno, a massa do bolo está pronta e a Tamara vai tirar agora ele do forno, colocar no prato e adicionar a cobertura de chocolate.
Olha que coisa bonita, ele tá bem fininho. Pedi pra Tamara mostrar pra quem tá em casa como ele ficou bem formadinho. Tá lindo. Eu não sei se eu conseguiria deixar o bolo logo na primeira tentativa fazendo ele, deixar o bolo tão perfeito como a Tamara deixou, mas ela que já tem aí experiência com bolos, ela realmente deixou a massa do bolo no ponto. E agora a gente vai adicionar o recheio. Eu tô muito ansiosa, Tamara. E olha, gente, o que eu percebi é que o recheio já tá um pouco diferente, a textura dele, de quando a gente terminou de assar ele ali, de cozir ele ali no fogo, né? Justamente. Aqui foram só 15 minutos cozinhando e olha o jeito que ele ficou. E a Tamara, ela é generosa, olha o tanto de recheio que ela colocou. Eu gosto é assim, bem recheado. O momento principal, né, Tamara, que é experimentar esse bolo. Quem tá em casa pode esperar ele esfriar um pouquinho, mas como a gente tá assim, com água na boca, a gente vai experimentar pra dizer pra vocês se esse bolo realmente é delicioso, como a Tamara fala. Vamos testar? Olha, Giovana aí, olha. Rapaz, comeu o bolo quase todo aí, ó. Eu tô levando pra casa. Olha, ainda tá levando pra casa. Vixe, essa mulher come demais, pá. Essa mulher não engorda porque é ruim.